Pasta 26. Nota. As circunstâncias relacionadas à morte do Sr. Pym, tão súbita e deplorável, já são bem conhecidas do público por intermédio da imprensa diária. Teme-se que os capítulos restantes que deveriam completar sua narrativa e que ele mantinha consigo no propósito de revisá-los, enquanto os precedentes estavam no prelo, foram irrevogavelmente perdidos em decorrência do acidente no qual ele próprio faleceu. Tal, no entanto, talvez não seja o caso, e os papéis, se finalmente recuperados, serão franqueados ao público. Não se mediram meios para remediar esta carência. O cavalheiro, cujo nome é citado no prefácio e que, a julgar pelo que se diz dele, poderíamos supor capaz de preencher o vácuo, declinou da tarefa, e isso por razões suficientemente relativas à inexatidão geral dos detalhes a ele transmitidos e pela desconfiança quanto à inteira verdade das últimas partes do relato. Peters, de quem se podia esperar alguma informação, ainda está vivo e reside em Illinois, mas por ora não pudemos localizá-lo. Mais tarde talvez se possa encontrá-lo e, sem dúvida alguma, ele fornecerá documentos para concluir a narrativa do Sr. Pym. A perda de 2 ou 3 capítulos finais, pois não havia senão 2 ou 3, é tanto mais lastimável porque continham, sem dúvida alguma, matéria relativa ao próprio polo ou ao menos às regiões situadas em sua imediata proximidade, e porque as afirmações do autor no tocante a essas regiões poderão em breve ser verificadas ou contestadas pela expedição que ora prepara o governo ao Oceano Antártico. Há um ponto da narrativa que merece algumas observações, e para o autor desse apêndice seria de muito prazer se as reflexões aqui feitas tivessem por resultado dar certo crédito às páginas muito singulares agora publicadas. Aludimos aos abismos descobertos na ilha de Salau e ao conjunto das figuras incluídas nas páginas 251, 252, 253 e 254. O Sr. Pym forneceu desenhos de abismos sem comentários e fala com resolução dos entalhes descobertos na extremidade do abismo, situado mais a leste, como tendo aparência não mais que ilusória de caracteres alfabéticos, em suma, como positivamente não sendo tais. Essa asserção é feita de maneira tão simples e sustentada por uma espécie de demonstração tão conclusiva, ou seja, o encaixe das projeções dos fragmentos descobertos na poeira, nos entalhes da parede, que somos forçados a acreditar na boa-fé do escritor. E nenhum leitor razoável haveria de supor o contrário. Mas como os fatos relativos a todas as figuras são dos mais singulares, sobretudo quando relacionados a declarações feitas no corpo da narrativa, talvez valha a pena dizer uma palavra ou outra sobre o conjunto deles. E isto tanto mais a propósito, já que os fatos em questão escaparam sem dúvida à atenção do Sr. Poe. Assim, as figuras 1, 2, 3 e 5, quando unimos uma a outra, seguindo a precisa ordem, na qual os próprios abismos se apresentam, e quando os despojamos de pequenos ramos laterais ou arcos, que, como se lembra, serviam apenas de meio de comunicação entre as galerias principais e eram de caráter totalmente distinto, constituem uma raiz verbal etíope. A raiz, segue-se o desenho miniaturizado dos abismos, ou, abre aspas, ser tenebroso, fecha aspas, de onde derivam todas as inflexões de sombra e escuridão. Quanto ao entalhe situado à esquerda ou mais ao norte, na figura 4, é mais do que provável que a opinião de Peters estivesse correta, e que sua aparência hieroglífica fosse realmente a obra de arte e uma representação intencional da forma humana. O leitor tem o desenho na frente dos olhos, ele poderá ou não perceber a semelhança sugerida, mas o resto dos entalhes milita fortemente em favor da ideia de Peters. O registro superior é evidentemente a raiz verbal, segue-se o desenho, ou, abre aspas, ser branco, fecha aspas, de onde derivam todas as inflexões de brilho e brancura. O registro inferior não é assim tão fácil de ser distinguido. Os caracteres, então, algo partidos e disjuntos. No entanto, não há como duvidar que em seu perfeito estado formassem completamente a palavra egípcia
Segue-se o desenho em caracteres intraduzíveis, ou abre aspas, a região do sul, fecha aspas. Cumpre observar que essas interpretações confirmam a opinião de Peters quanto à figura situada mais ao norte. O braço está esticado para o sul. Conclusões como essa abrem um vasto campo a especulações e conjecturas das mais empolgantes. Talvez devamos aproximá-las de algum dos incidentes mais tenuamente detalhados da narrativa. Embora não salte à vista, a cadeia de nexos é bem completa. Tekeli-li era o grito dos nativos de Salau, assombrados com a descoberta da carcaça do animal branco pescado ao mar. Tekeli-li era também a exclamação de terror do cativo salaliano em contato com materiais brancos pertencentes ao Sr. Pym. Era também o grito das gigantescas aves brancas de voo rápido que saíam da cortina branca de vapor ao sul. Nada de branco se encontrou em Salau e nada que não fosse tal na viagem subsequente à região além. Não é impossível que Salau, o nome da Ilha dos Abismos, submetida a minuciosa análise filológica, traía um parentesco qualquer com os próprios abismos ou alguma referência aos caracteres etíopes, tão misteriosos pelas suas sinuosidades. Abre aspas, gravei isso dentro das colinas e minha vingança está escrita no pó dentro da rocha. Fecha aspas.